Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui. Todos vocês já ouviram as notícias de que a mudança climática está destruindo seu futuro. Dióxido de carbono está acumulando a atmosfera que o planeta aqueceu 1,1 graus centígrados desde o aquecimento global do período pré-industrial está matando a Grande Barreira de Corais. Também sabemos que polícia matando negros é uma pandemia. Assassinatos de pessoas trans quase dobraram nos últimos 4 anos, mas há mais nessa história. As emissões de carbono atingiram o pico na Grã-Bretanha há mais de 50 anos. Mesma coisa na França, nos Estados Unidos e, de fato, na última década. As emissões globais totais diminuíram porque você não leu isso no Novo. As mortes do York Times ou do Washington Post por desastres naturais diminuiu para algumas centenas por ano nos Estados Unidos, mesmo quando a população global quadruplicou. No último século, eles diminuíram internacionalmente em mais de 90%. O custo dos desastres em todos os lugares está diminuindo porque ninguém está lhe dizendo isso. Como resultado da diminuição das mortes por eventos climáticos extremos e redução dos custos, o que é considerado um desastre natural também diminuiu. Há apenas um banco de dados que rastreia desastres naturais, é o M-Data Center na Bélgica, e clima global total e desastres climáticos diminuíram. Como é que ninguém está dizendo isso? A Grande Barreira de Coral registrou a maior quantidade de coral em 36 anos e talvez mais porque essa é a quantidade de tempo que estamos estudando e medindo o grande coral. A dor no grande coral na Grande Barreira Reef. Porque ninguém te diz isso. Estes são meus livros depois que perdi todos os meus amigos e todos do meu apoio financeiro. Não é um movimento intuitivo em seus 40 anos. Eu decidi colocar todo o meu desgosto em o único livro Apocalipse Nunca, que saiu em 2020, tive a sorte de vendê-lo e, por isso, escrevi um livro de acompanhamento que era entender por que as pessoas que dizem se importar mais do que ninguém deixa as pessoas que sofrem de esquizofrenia, fumam fentanil e têm a parte inferior das pernas apodrecendo na rua onde eles são então levados para o hospital e têm as partes inferiores das pernas amputadas porque eles as colocaram de volta à rua, porque gastamos 10 vezes mais do que outras cidades com o sem-teto e temos aqueles resultados. Como isso é compassivo e porque é feito em nome do cuidado. Não há diferenças raciais em homicídios cometidos por policiais quando se considera se o suspeito estava ou não armado ou uma ameaça justificada ou injustificada. Todo mundo sabe disso. Não há debate real sobre os dados. A pessoa que mais fez para descobrir isso é a fritadeira Rowland da Universidade de Harvard, da qual você já deve ter ouvido falar. Universidade de Harvard. E ainda ninguém fala sobre esses assassinatos policiais de afro-americanos. Caiu de 217 por ano na década de 1970 para 157 por ano na década de 2010 e 58 de as maiores cidades do ZEUA com base em dados do FBI que meus colegas e eu analisamos pessoalmente. Esta é uma notícia maravilhosa. Os assassinatos policiais de todas as raças diminuíram drasticamente de 59 por ano entre 1970 e 1975 a 12 por ano. Agora a taxa de homicídios cometidos pela polícia em San Francisco e Oakland aumentaram ligeiramente de 2,7 para 2,8 por ano, respectivamente, nos anos 70 2,4 e 3,9, mas as moedas policiais per capita nesses dois as cidades diminuíram 8,3%, portanto, quando você considera o aumento da população, também diminuiu. Pesquisadores não sabem se pessoas trans estão sendo mortas desproporcionalmente em comparação com pessoas cisgênero, nem sabem se os homicídios trans estão aumentando. Nem se pessoas trans estão sendo mortas por serem trans ou por algum outro motivo. Não há debate sobre esses dados e, no entanto, a CBS News irresponsavelmente e outros agências de notícias sugerem que sim, e isso deve incomodá-lo, especialmente se você se preocupam muito com pessoas trans, porque o que você não gostaria de fazer é
Ter uma linha de base ruim para monitorar essas formas terríveis de violência. Por que diabos todo mundo entende isso tão terrivelmente errado, terrivelmente errado? Antiético errado, não apenas analiticamente errado. Algumas dessas coisas são mais fáceis de explicar do que outros. Houve grandes campanhas de desinformação empreendidas por líderes seniores em nosso governo. Eles têm uma investigação inteira do FBI, baseado em um memorando inventado que sugeria que Putin controlava Trump porque prostitutas urinaram nele na cama. É isso que acontece. Minha mãe ainda acredita que Trump é um ativo russo por causa disso. Campanha de desinformação. Os laboratórios vazam o tempo todo e vazou por 50 anos em todo o mundo. A ideia de que o Covid poderia ter vazado de um laboratório era óbvia para todos, inclusive para os cientistas que enviaram um e-mail a Anthony Fauci em 30 de janeiro de 2020 em seu e-mail para ele. Eles disseram que achamos mais provável que seja um vazamento de laboratório. Vários dias depois, Fauci perpetuou uma campanha de desinformação que sugeriu que você era racista por sugerir que o vírus Covid-19 veio de um laboratório, mas não é racista se você pensou que veio de chineses comendo morcegos. Que aconteceu? As pessoas disseram que era desinformação para sugerem que as vacinas tiveram efeito colateral. STS pessoas disseram que o laptop Hunter Biden foi desinformação, não que caiu em uma banheira porque Hunter Biden estava, em vez disso, martelado e fumando crack. De alguma forma os russos conseguiram dados do laptop de Hunter Biden e depois colocá-los em um laptop e depois largá-los em uma loja de conserto de computadores. Era a história mais cocamame, uma conspiração teoria, e foi perpetuada por altos membros do governo do ZEUA, aposentados e empregados. E as pessoas dizem que os arquivos do Twitter apenas mostravam pessoas fazendo conteúdo. Moderação, não censura, são altos funcionários eleitos que realizou esta campanha de desinformação. Agora temos certeza absoluta de que o FBI nunca deveria ter lançado essa investigação. Aqui está o e-mail do sênior cientista de Fauci. Algumas das características parecem potencialmente projetadas na pele e local de clivagem que não pertence à proteína spike foi obviamente manipulado e as pessoas sabiam disso direito. Afastado. E ainda assim o Washington Post sugeriu que Tom Cotton continua repetindo uma teoria do coronavírus fringe que cientistas contestaram a manchete original que o Washington Post mudou sem reconhecê-la em seu artigo. Disse que ele estava espalhando uma teoria da conspiração desmascarada de Washington Post que quebrou o famoso escândalo Watergate e espalha desinformação. Fauci e seus colegas construíram um artigo científico falso em uma das maiores, as anteriormente maiores revistas médicas do mundo, sugerindo conspiração. Teorias eram o que aquelas hipóteses da Liga de Laboratório eram. A declaração de Great Barrington, coautoria de um novo amigo, Jay Bhattacharya da Stanford University, que Jay Bhattacharya é marginal, epidemiologista, um professor titular da Universidade de Stanford e uma das pessoas mais bonitas que você já viu conhecer, e Francis Collins, o chefe dos Institutos Nacionais de Saúde do maior organização médica e organizações do mundo anteriormente maior. Disse que precisa haver uma remoção publicada rápida e devastadora de suas instalações. A declaração de Great Barrington argumentou que a abordagem da pandemia deveria ser a abordagem para a pandemia, que todos concordaram que a abordagem para uma pandemia deveria ser antes que houvesse uma pandemia, que é conhecida como proteção focada nos mais vulneráveis, mas permitindo que as crianças frequentem a escola. Eles poderiam realmente aprender algo que eu não quero tornar isso pessoal, mas você. Preciso citar nomes quando você está descobrindo mau comportamento, e esta pessoa, René vestida, é a mais inteligente das pessoas em todos os cômodos em que ela está, e ela é uma ex-CIA. Companheiro ostensivamente anterior. Uma das coisas que você aprende quando entrevista pessoas nas comunidades de inteligência. Eles dizem que ninguém se aposenta da comunidade de inteligência. Ninguém se aposenta. Essa é uma pessoa que
realizou uma operação de censura com dólares dos contribuintes americanos que envolvia o Departamento de Defesa National Science Foundation, Departamento de Segurança Interna. Subcontratou o trabalho de censura a 4 organizações que constituíam o pessoal do creme de la creme, que foi a lugares como Harvard e Stanford. E aparentemente tiveram suas consciências arrancadas de seus corações e suas cérebros e se colocaram em uma situação de censurar a Haley ou o que Hillary Clinton chama os deploráveis por fazerem coisas como questionar as eleições ou compartilhar histórias de vacinas. Efeitos colaterais no Twitter e no Facebook, foi um sucesso tão estrondoso que eles agora estão exportando para outros países e não há nada que tenha sido feito para impedir isso. Nosso trabalho não parou com isso. Isso continua. Aqui está o que o Twitter fez com Jay Bhattacharya. Eles o colocaram em uma lista negra. A palavra lista negra não é minha palavra, essa é a palavra interna do Twitter, você pode ver. Ali em amarelo em seu perfil Trends Blacklist. Você pode imaginar o choque que superou Bari Weiss e Matt Taibbi e eu quando vimos isso. Ele é um dos epidemiologistas mais importantes do mundo e ele estava na lista negra porque sugeriu, fazendo com a pandemia o que todos concordaram que deveríamos fazer durante a pandemia. Antes de haver uma pandemia, o comportamento da Casa Branca era notável. Bandido descreveria isso intimidando o Rob Flaherty em particular, que enviou este e-mail para o Facebook e recebeu esta resposta do Facebook, cujos nomes nós protegidos, não os funcionários públicos, seus nomes devem ser conhecidos. E o executivo do Facebook disse: sim senhor, por favor saiba que estamos censurando até mesmo histórias verdadeiras do lado da vacina. Efeitos para que as mães que compartilham histórias de seus filhos adoecendo com a vacina tenham suas postagens censuradas sem seu conhecimento para que outras mães não os vissem. Isso aconteceu e não há debate sobre isso. Isso aconteceu, há um processo sobre isso e apenas uma questão é apenas se violou a primeira emenda. Ainda é, na minha humilde opinião, como um estudioso que não é da primeira emenda, uma violação da primeira emenda ter o governo faça outras pessoas exigirem a censura ou exigir que o Facebook se envolva no censura. Matt Taibbi descobriu neste e-mail do projeto Viralidade, que foi um projeto financiado por empreiteiros do governo do ZEUA que exigiam que o Twitter censurasse. E você pode vê-lo no destaque amarelo no meio do conteúdo verdadeiro que pode promover a hesitação da vacina. Não é que a informação esteja errada. Porque é claro que a primeira emenda também protege informações erradas, mas eles queriam censurar informações precisas porque estavam preocupados que as pessoas pode ter uma ideia errada e escolher não tomar a vacina. Eu tomei a vacina, eu tomei um reforço, nada, eu amo. Vacinas são um milagre, mas isso é tática totalitária. Para censurar esse tipo de informação, o FBI veio até nós, disse Mark Zuckerberg, pois ele procurou rapidamente transferir a culpa. Longe de assumir a responsabilidade, o FBI veio até nós e dissemos: ei, você deveria estar em alerta máximo. Pensamos que havia muita propaganda russa. A eleição de 2016 está prestes a haver algum tipo de lixão semelhante ao que ele está se referindo. Ao FBI vindo até eles para dizer que eles deveriam estar prontos para censurar o laptop do caçador Biden. Isso é estranho porque ainda não houve publicidade do laptop Hunter Biden. Talvez seja apenas uma coincidência que o FBI estava sentado no laptop do caçador Biden por quase um ano. E este não foi o começo. O Twitter estava sob intensa pressão. Vimos um esforço sustentado da inteligência comunidade para nos pressionar a compartilhar mais informações e mudar nossas políticas de API de IP que eles estão investigando e empurrando em todos os lugares que podem. Inclusive sussurrando para a equipe do Congresso, reclamou o diretor de política do Twitter em janeiro de 2020. A história explodiu em 14 de outubro. A confiança de segurança interna do Twitter e Departamento de Segurança, que é o departamento de censura do Twitter, avaliou o artigo do New York Post e eles concluíram que não violava os termos de serviço do Twitter.
Que o artigo era inteiramente e não havia nenhuma evidência de que era impreciso ou que foi resultado de hacking, eles censuraram de qualquer maneira. Aqui está o intimação do FBI confiscando o laptop em dezembro de 2019. De quase um ano antes da história do New York Post, aqui está a assinatura de Hunter Biden no recibo deixando cair o laptop na loja de conserto de computadores depois que ele o deixou cair na banheira ou a piscina, estranhamente nos arquivos do Twitter, que descobriu que havia preparação para como não cobrir o laptop do caçador Biden meses antes do O New York Post publicou um artigo sobre o laptop Hunter Biden, o que é o Aspen Institute, fazendo reunir jornalistas para falar sobre como não cobrir uma história que nem estourou ainda. O que está acontecendo aqui? Porque é que eles estavam programando jornalistas para desrespeitar um dos princípios jornalísticos mais importantes que está em vigor há mais de 50 anos, é conhecido como princípio dos papéis do Pentágono. E se um denunciante vier até você e eles tiverem documentos mostrando que o Pentágono sabe que está perdendo a guerra do Vietnã, que o New York Times e o Washington Post publicarão esses documentos, porque isso é importante para o interesse público e caramba, é protegido pela primeira emenda a Constituição do ZEUA. É o que os jornalistas fazem no New York Times. The Washington Post publicou que aquele artigo, dependendo dos jornais, eles ganharam seus Pulitzers, por isso eles o defenderam no tribunal e eles ganharam. Na Suprema Corte, Steven Spielberg achou a história tão incrível que fez um filme sobre ela. O Aspen Institute com Stanford, com dinheiro do governo federal do ZEUA, tem atacado isso, dizendo: não cubra o material, cubra a pessoa que vazou. Você deve se lembrar que eles depreciaram Daniel Ellsberg, o pessoal dos Knicks e Nixon, porque ele estava indo a um psicoterapeuta, então eles tentaram sugerir que ele era um louco. Essa tática está sendo usada agora por democratas para menosprezar qualquer um que vaze informações centrais para o interesse público, como está indo a guerra na Ucrânia. Interesses que compartilhamos, que são interesses públicos protegidos pela primeira emenda e que são exatamente os motivos pelos quais as pessoas que criaram nosso país exigiram que houvesse a primeira emenda à Constituição, que eles não queriam que a Constituição existisse, eles não queriam os Estados Unidos da América, a menos que houvesse uma primeira emenda, de tão importante. Foi por isso que eles fizeram isso primeiro. Agora está sendo atacado por pessoas que afirmam ser os defensores de liberalismo e democracia, estão sendo atacados agora. Aqui está o pequeno memorando que eles criaram para você. Pode ver no início de setembro de 2020 em Aspen Digital Hack and Dump, grupo de trabalho como obter como fazer lavagem cerebral. Jornalistas para que não cubram o óbvio que está diante de seus rostos, tudo é feito em nome da proteção. Pessoas frágeis e precisam ser protegidas de informações tão perigosas. Aqui está o principal censor do Twitter, Joel Roth. Ele disse: você sabe, temos que falar com Jack Dorsey, o CEO, temos que convencê-lo. Temos que começar censurando sem que ninguém saiba. Informação que causa danos diretamente. Agora eles estão tentando ler suas mensagens de texto. Pierre Midyar, que ganhou dinheiro no eBay, criando uma tecnologia do Departamento de Defesa, eles agora estão tentando ler suas mensagens de texto criptografadas e estão tentando criar algo chamado dicas para transformar todos em pequenos narcóticos, porque você não precisa da Stasi que você acabou de tem um ao outro para relatar seu pensamento errado ao FBI ou à CIA ou o que quer que seja. Apenas em Arden, o primeiro-ministro da Nova Zelândia, que foi tão impopular porque suas políticas cobiçadas eram tão erradas que machucaram tantas pessoas que ela foi escolhida por Harvard para liderar a iniciativa de censura. Ela está trabalhando com o Facebook e o Google. Para fazê-lo globalmente é muito mais fácil agora censurar, porque há apenas dois plataformas importantes, talvez apenas um Facebook e Twitter. Imagine ter que censurar centenas de jornais. Você não precisa mais fazer isso, você pode apenas censurar o Twitter e o Facebook. É muito pior do que você pensa. Denunciante me disse que trabalha para todas as empresas de mídia social. Há um complexo de cancelamentos e pressão. As campanhas são bem organizadas por grupos externos. É um conflito total em todos os negócios e plataformas da escola.
É uma conspiração, é uma cultura, sim, conspiração significa respirar juntos. É a cultura do cancelamento com uma sobreposição inorgânica que chamamos de complexo industrial da censura. É aqui que tem. Chegou, está no lugar. Nosso trabalho agora é simplesmente desmontá-lo e desfazê-lo. Então, como isso aconteceu, como o que estava acontecendo aqui? Propaganda. De acordo com Jaquel e seu grande livro, baseia-se nos valores existentes que queremos mover. Além da discriminação racial, queremos ir além da discriminação contra as minorias sexuais e, assim, explorar. Então você é isso. Propaganda é sobre controlar o ambiente de informação. A preocupação de The Advocates of Disinformation não é eliminar todas as instâncias de uma informação. Hunter Biden, uma história de laptop saiu por aí, mas pessoas como eu e meu mãe e todos na minha família liberal pensaram que era desinformação russa, então a censura estava em serviço da desinformação. Não é que os censores eles sabem, não podem ser totais, não precisam ser totais eles. Só preciso fazer uma lavagem cerebral em você para pensar que algo está errado quando está certo. O que está acontecendo em 2010? Algo aconteceu. Zach Goldberg, Manhattan Instituto descobre que os termos racista e racismo explodiram na mídia em esse período e um pouco surpreso então que a ideologia segue o tamanho de um problema. O racismo é um problema muito maior do que as pessoas pensavam. As pessoas pensavam que era um problema em declínio para anos. Pensávamos que as relações entre americanos brancos e negros foram muito bons 70% desde os últimos 20 anos e eles simplesmente despencam depois que você é informado repetidamente. Propaganda de que as coisas pioraram de alguma forma. Parte disso é apenas a elite em um pânico absoluto após as revoluções de 2016, Brexit e Trump. Eles tiveram que conseguir controle do ambiente de informação que eles tinham para poder fazer a guerra. Quando eles queriam fazer a guerra, eles tinham todos essa superprodução de elites sentados depois de terem prosseguido com sucesso a guerra contra o terror de que precisavam algo para fazer. Eles se voltaram para dentro e exploraram a cultura do cancelamento, o que chamamos o wokeism, como predicados para censura. Por que não podemos simplesmente viver em paz e ter debates e liberdade de expressão? Porque acho que parte disso tem a ver com o fato de que ninguém acredita que não temos os sistemas de valores tradicionais que costumava ter. Esta é uma tendência muito antiga. Foi sobre isso que Friedrich Nietzsche escreveu em meados do século XIX. A morte dos deuses. Não acreditamos, não temos estruturas morais tradicionais. A porcentagem de americanos sem identidade religiosa aumentou dramaticamente. Ernest Specker e sua brilhante, o livro vencedor do Prêmio Pulitzer de 1975, disse que o homem não pode suportar sua pequenez a menos que possa traduzi-la em significado o maior nível possível. A ideia de que simplesmente morremos e nos transformamos em comida de verme é muito deprimente, especialmente se você acha que sua vida não é muito excitante ou interessante. Então compensamos construindo monumentos para nossas vidas. Podemos ficar tranquilos sabendo que nossos nomes viverão neles. São chamados de projetos de imortalidade e não há absolutamente nada de errado com eles. Particularmente se você sublimar e criar belos projetos de imortalidade. A ideia da morte, o medo dela assombra o animal humano como nada mais é como uma mola mestra da atividade humana projetada em grande parte para evitar a fatalidade da morte, para superá-la, negando de alguma forma que é o destino final do homem que nós negamos. Sublimamos, criamos monumentos, escrevemos livros, lideramos campanhas políticas. Mas as coisas podem dar muito errado quando estamos fora de uma moral positiva. Quadro: o problema de descrer em Deus não é que o homem acaba acreditando em nada, é muito pior, ele acaba acreditar em qualquer coisa. Mudança climática, uma nova autoridade externa. Você costumava acerte por Deus, agora você acerte por natureza. Você costumava se sentir culpado por Adão e Eva comendo da árvore do conhecimento, agora você se sente culpado por termos começado a usar combustíveis fósseis e tecnologia nuclear. Poder e agricultura moderna. Somos culpados. A natureza está com raiva de você e quer punir você. Não há redenção, mas você pode evitar o apocalipse estreitamente harmonizando com a natureza através de energias renováveis e orgânicas. Tem que sair do seu local. As autoridades têm que passar das pessoas em quem você vota para as pessoas em quem você não vota, para os especialistas em lugares como Bruxelas e as Nações Unidas, e energia internacional para pessoas que conhecem como acertar você. Por natureza, temos uma nova classe de padre. E temos um novo conjunto de raça de bruxas. É a nova ordem moral que conhecemos
Costumavam ser pessoas de cor, mas isso não era preciso o suficiente. Agora sabemos que é BIPOC, então são indígenas negros para. Regra sobre latinos e asiáticos na hierarquia moral tem que ficar claro. Você tem que se sentir culpado, não há redenção realmente, mas você pode. Acerte-se com a nova ordem moral, conhecendo seu lugar, entre em seu lugar, conheça sua raça, entre em seu lugar. Estamos. Não se trata mais de igualdade de justiça sob a lei, essa é uma velha ideia. Agora, nós vamos ter leis aplicadas de forma diferente. Canadá é pioneira, esta Califórnia é pioneira nisto. Devemos ser governados pelas vítimas. Podemos descobrir quem foi mais vitimizado, eles deveriam ter mais poder. Há um novo grupo de bruxas. Uma nova visão da natureza humana. Você tem uma alma, chama-se seu gênero. Você é o Deus, você pode mudar seu corpo como quiser, esqueça o que dizem sobre cromossomos e outros enfeites, você pode remodelar seu corpo. Você é quem você diz que é. Drogas e cirurgia são afirmações de gênero. Prevenção de drogas e cirurgia é terapia de conversão, e temos um novo conjunto de bruxas que a mídia social desempenha um papel. Veja isso. Jonathan Haidt está absolutamente certo. Qualquer um que tenha lido Jonathan Haidt sabe que ele ganhou essa discussão. Você entendeu John Parry, você convenceu todo mundo. Você nos deixou ansiosos, sentimos como se, oh meu Deus, todos estivessem me observando, todos pudessem me ver. É o panóptico de Foucault, está no seu telefone, todo mundo pode ver ou eles podem ver. Posso ser uma pessoa má, é melhor ficar do lado dos valentões para me proteger, é melhor participar do ataques às bruxas, ou posso ser vítima de ansiedade. Vemos o surgimento de transtornos de personalidade do grupo B, descritos como 4 manifestações diferentes. Algumas pessoas pensam que há apenas uma única, não importa. DSM, fronteira antissocial. Narcisista histriônico. Não estou diagnosticando ninguém, não é isso que estou prestes a fazer. Mas você vê os comportamentos e eles são reconhecíveis para você. O maior estudioso do narcisismo, Sam Vakman, diz que eu sou. Ele diz que eu sou um narcisista, então pegue meu palavra para isso. Ouça-me, Sam é brilhante. Certas pessoas tendem a adotar a vitimização como uma identidade. A vitimização confere significado à vida deles. Você conhece esse tipo de pessoa que eles seriam vítimas mesmo em situações onde não foram vitimizadas. Elas querem ser vitimizadas. Olhe para mim, eu sou uma vítima. Eu tenho status moral mais elevado do que você. Por causa disso, grandiosidade de direito, tenho o direito de lhe dizer o que fazer. Porque eu sou mais uma vítima do que você. Está se separando, ou você está comigo ou contra mim. Preciso de atenção, me dê. Em realidade prejudicada, falta de empatia pelos opressores. Empatia excessiva por vítimas é muito perigoso. Se você for uma vítima perene, esta é a sua identidade, você tenderia a desenvolver comportamentos secundários se você não se tornasse especial. Tratamento, você se tornará agressivo. Você sabe como essas pessoas são. Você se sente como se estivesse pisando em ovos por aí. Você está ansioso por eles se separarem. Todos dizem que não há problema em preto e branco, disse Greta Thunberg, mas acho que ou continuamos como solução ou não, devemos parar de usar combustíveis fósseis agora, ou você é uma pessoa má. A infiltração de narcisistas e os psicopatas são universais em todos esses movimentos de vitimização. Eles se tornam a face pública do movimento se você for celebrar seu status por não usar máscara e usar um lindo vestido de baile, e todo mundo está usando máscaras, então é melhor você explicar isso, e é melhor você explicar porque está exigindo que as crianças usem máscaras nas escolas. O que levaria pessoas decentes. Não tenho dúvidas de que as pessoas com os punhos erguidos, não tenho dúvidas de que eles são pessoas empáticas que se importam com eles se importam mais com o que os levaria a fazer isso. Para levantar os punhos acima desta jovem que mais tarde disse no Washington Public no iPad que ela participou de protestos de Black Lives Matter, ela apoia a reforma da polícia. Ela só não achava que deveria ter que levantar os punhos contra uma multidão, que não era isso que ela entendia. Primeira emenda na América para ser sobre se um indivíduo em uma posição de poder político é um psicopata, que ele ou ela pode criar uma epidemia, uma psicopatologia, e pessoas que não são essencialmente psicopatas. Ou eles não são psicopatas, estão se comportando como psicopatas, criam uma cultura de cluster B. Transtornos de personalidade. Esses não são os sinais que as pessoas querem censurar, eles querem censurar sinais de outras pessoas. Os sinais que dizem respeito às pessoas trans ou seus pronomes serão foram.
Isso é uma ameaça de morte. Esse cartaz acabou de sair na Grã-Bretanha hoje. O potencial para movimentos de agressão e vitimização é muito maior do que a população em geral. Qualquer coisa baseada em reclamações leva à violência e morte. Estas botas pisoteiam turfes. Se você começar a falar sobre um genocídio contra você e seus pais e não houver genocídio, tome muito cuidado com isso. Pessoal, isso é perigoso porque se você acha que um genocídio está sendo perpetuado contra seu povo, então quase tudo é justificado. Isso é personalidade antissocial e comportamentos de personalidade e esses tipos de coisas atacando alguém pelo que falaram é narcisismo. Presta atenção em mim. Joguei sopa em um Van Gogh pintando na década de 1950. Esses estudantes corajosos tiveram milkshakes derramados em suas cabeças para construir um sente-se pacificamente em um lanchonete na Zona Sul. Agora jogam sopa no quadro e eles querem ser famosos. São motivações diferentes, não é a mesma coisa. Histriônico. Meu futuro está acabando. É desesperador. Tem que acontecer agora. É tentador imaginar isso tudo está chegando ao fim e isso está bem escuro. Eu nunca disse que seria um discurso edificante. Civilizações em média 336 anos. Esse é o estudo mais abrangente. Estamos em 250. Foi uma boa corrida. Ri não tão rápido, né? Vamos lá. É o Estados Unidos da América. Este lugar é incrível, incrível. Temos a primeira emenda. Temos uma primeira emenda e vamos lutar por isso direito. Somos um país de renovação. Somos um país. Nós queremos mudar. Você pode se refazer. Eu sou de alguma forma. Eu me tornei um defensor da liberdade de expressão. Eu era como um nuclear defensor do poder. Como há 5 minutos. A Holanda foi uma das primeiras civilizações modernas. Rico ainda é. Grande Deus, você esteve em Amsterdã, incrível. Eles tinham uma cena aberta de drogas. Crise de sem-teto como a que tivemos e eles deram às pessoas os cuidados de que precisavam. Eles os colocaram em tratamento. Eles intervieram. Conseguiram. Eles com metadona os colocaram em recuperação. Amsterdã é incrível. É uma civilização antiga e eles são indo muito bem. Você precisa de pelo menos essas 4 coisas: justiça igual sob a lei, meritocracia, energia barata, liberdade de expressão. Se você não os tiver, você pode se safar com os 3 primeiros, mas então não é uma democracia liberal. Se são apenas os 3 primeiros, então o que fazemos sobre isso? Você não pode simplesmente condenar meus amigos à direita. Eles amo condenar, condenar, condenar. Isso é ruim, ruim, ruim. Não é bom o suficiente. Você tem que explicar. É isso que tenho tentado fazer. Este é o livro mais importante que li sobre esse assunto nos últimos 2 anos. Política não é o H. Andrew, vou massacrar Lobojevski. Lojevski viveu sob o nazistas viverão sob o comunismo clandestino na Polônia. Psicólogo. E ele disse que não é só que o totalitarismo, especialmente as instituições, são imorais e erradas. É tudo sim, é verdade, mas as pessoas neles são psicopatas e narcisistas. Há algo errado com o pessoal que manda. É uma patografia. Ele disse que é uma doença. Burocracia. Você tem que tirar essas pessoas. Você não pode ter psicopatas e narcisistas comandando seu governo. Naturalmente devemos tomar cuidado ao enfrentar monstros para não nos tornarmos eles mesmos. Para mim, tendo voltado à minha fé, este é o desafio mais importante que você já ouviu. É que você já ouviu falar que foi dito: ame seu próximo e odeie seu inimigo, mas eu diga que ama seus inimigos e ore por aqueles que o perseguem. Eu não posso fazer isso, mas me faz melhor tentar. E voltei a isso ao tentar descobrir como você lida com personalidades como o cluster B. Personalidades não vai funcionar se as odiarmos. Vai levar um pouco de coragem. Algumas pessoas estão começando a mostrar isso. Tão emocionado. Glenn Lowry está aqui. Glenn. Tal fã. Peter Boghossian. Meu novo amigo não acredita em Deus, mas forte caráter moral. Um homem de coragem. Coisas horríveis foram feitas para Peter e ele é uma pessoa melhor por isso e superou. É assim que você lida. Vitimização. Você não está tentando evitar ser uma vítima. Você está tentando superar sua vitimização. Esse é o jornada heróica. Nós somos mortais. É isso, galera. Mesmo que vocês pensem que vão continuar depois. Como eu não vai ser esta vida de novo. Você pode ter 19 anos. Você tem muito
Anos à sua frente você não vai ter 19 de novo. O que você vai fazer quando tiver 19 anos? O que você vai fazer agora? Você vai ser corajoso ou não é? Geralmente bem claro, na verdade, você só precisa fazer o trabalho também, sabe? Você tem que desmascarar as coisas ruins, você só tem que dizer que é errado, você tem que desmascarar, você tem que fazer isso no Twitter, você tem que fazer isso em seus livros. Funciona. Você sabe que eles começam a dizer que o ódio está aumentando em todo lugar. Está aumentando na Califórnia realmente. Como comparado a como nos anos 50. 500 anos atrás, havia mais calor, havia menos ódio entre pessoas comuns de minorias raciais, religiosas e sexuais. A qualquer momento na história registrada, quero dizer seriamente. Então vamos ver os dados. Não sou muito bom em matemática ou estatística. Em tudo, mas estou familiarizado com o que é conhecido como viés de gravação. Você começa a registrar um fenômeno, você fica melhor em registrar o fenômeno, você tem que ficar melhor em contabilizar. Você está ficando melhor em gravar, então estamos melhores em gravar, isso é tudo, e eles continuam fazendo isso. Quero dizer, olhem para esses números, caras, quero dizer, vocês já conheceram alguém? Isso não acha que negros e brancos deveriam poder se casar, mas ainda em 1961, 4% pensavam que isso deveria ser legal. Os americanos são pessoas fundamentalmente otimistas, apesar da propaganda, apesar a desinformação que achamos que vai melhorar. Então valer as notas de rodapé e desmascarar essas coisas. Pode ter havido um aumento no número de relatórios que pode ter sido o motivo, disse o pesquisador que publicou o Estudar na UC Berkeley. Somos a primeira coisa que você aprende em seu classe de estatísticas é que há um viés de relatórios. Vamos apenas desmascarar essas coisas e depois vá porque você está fazendo isso, porque você está tentando fazer parecer que há mais ódio o que você está fazendo. Quem te dá o direito? Como ousa se há mais antissemitismo no sociedade? Eu quero saber, mas se você começar a me dizer que há mais antissemitismo na sociedade, não há mais antissemitismo na sociedade, que vergonha. Vergonha, isso é terrível, você precisa explicar por que você fez isso. Jornais tão importantes, o New York Times e o Financial Times. Deus, eu queria estar naqueles jornais que eu fui. Escrever artigos de opinião para o New York Times e o Financial Times, tanto status e prestígio. Olhe para o lixo que eles fazem. À esquerda, olhe para os furacões, estão subindo porque a mudança climática. Acabamos de colocar os dados lá. Você deve ser capaz de desmascarar isso em minutos. Treine-se para fazer. Faça isso e faça isso rapidamente. Torne-o uma competição. Primeiro a desmascarar ganha, você se torna viral no Twitter. Isso é seu status de recompensas. Não há nada de errado com o status. Vá obter seu status para o direito. As coisas vão conseguir seu status por sua coragem e sua acuidade e sua velocidade e seu cuidado e sua total compaixão foram escolhidos a dedo. Período pós-1980 para enganar os leitores do New York Times à esquerda e depois. Eles fizeram exatamente a mesma coisa que fizeram com os dados de ódio, deturpando melhor o furacão. Detecção. O que você acha que aconteceu nos últimos 100 anos? Você já ouviu falar de satélites? Você sabe como os satélites são bons na detecção de furacões. Muito bom, eles não perdem um furacão. Imagine 1900, você está na costa, há um furacão lá fora. Eu não sei que talvez o New York Times publicou que eles não o corrigi e certifiquei-me de que o autor o visse e eles o vissem pousar após os furacões dos a serem planos. Estes são os dados, não há outra fonte de dados. Na verdade, diminui um pouco, mas provavelmente não é preciso porque os dados são os dados. É um pouco confuso, mas é plano, não há aumento de furacões. Ainda há 2,5 bilhões de pessoas no mundo que precisam usar madeira e dong para obter seu principal energia, que não há razão para que essas pessoas eles podem obter GLP e gás. Você entrevista mulheres no terceiro mundo e fica tipo: o que você acha de pegar um GLP, poder cozinhar uma panelinha de feijão ou arroz ao invés de ter que ir buscar o madeira e sopre no fogo e respire a fumaça? O que eles dizem é que eles vão. Você sabe, quando você pega um pouco de GLP e pega o feijão e o arroz indo, você pode fazer outra coisa, você pode economizar mão de obra, você pode economizar seu tempo, energia barata.
Libertação das mulheres. O fato de que algumas das pessoas mais ricas e poderosas do mundo estão tentando privar africanos subsaarianos e sul-asiáticos de gás natural e gás liquefeito de petróleo. É uma abominação moral, é completamente confuso, é o que está acontecendo, certo? Agora podemos tirar todo mundo da pobreza, não há nenhuma razão física para que você não possa fazer isso, é apenas mental. Desarranjo que não podemos cultivar mais alimentos em menos terras como fazemos na Europa e nos Estados Unidos. E há mais pastagens e florestas para os animais selvagens, não há sexta extinção em massa. Você pode fazer com que todos saiam da pobreza e tenham mais natureza, oh meu Deus! É incrível, quero dizer, pense sobre isso em seus leitos de morte, talvez não no meu, como? Não há mais razão para ninguém estar na pobreza, isso é burro e você tem mais animais selvagens, gorilas. E tartarugas, nós trouxemos tudo o que trazemos no Tartarugas Marinhas de volta, esse é o futuro que podemos ter, só temos que lutar por isso, vamos nessa. Muito obrigado. Muito obrigado pessoal.